Sejam todos muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast da Menegote Run Experience. E essa vez a nossa meta não muda, né? A ideia é trazer conteúdo relevante aqui para vocês, mas dessa vez nós vamos falar com duas pessoas aqui, uma do mundo dos esportes, mas a gente trouxe para vocês dessa vez uma psicóloga para falar aqui. A Camille veio para cá para a gente fazer um bate-papo e dessa vez vai ser um pouco diferente. Vamos falar um pouco sobre a saúde mental também, né? Então, um super episódio que nós vamos gerar aqui, que nós vamos produzir aqui hoje para vocês. Nós estamos com a Nayara. A Nayara, ela é uma educadora física, faz um trabalho fantástico dentro da Duas Rodas, da Recreativa da Duas Rodas, né? Nayara, fala um pouco para nós desse trabalho que a Duas Rodas faz lá na Recreativa. Então, na verdade, Nayara é amante de esporte, né? Desde a infância, sempre praticou, desde a época de futsal, corrida, crossfit, passou pela parte profissional e hoje realmente só amadora por hobby, e tento levar isso muito para dentro da empresa, né, para o mundo corporativo. Hoje, Legal. Dentro da empresa Duas Rodas, a gente tem o projeto exclusivo da empresa, o projeto, né, da ginástica laboral, que através dele a gente tenta incentivar muitas das pessoas à prática esportiva. Através dele a gente desenvolve vários projetos voltados à promoção da saúde, que eu acho que é o principal, né, que a saúde ela não significa ausência de doença, mas sim uma base para alta performance, né? Então a gente provoca muitos colaboradores a realmente terem esse olhar para a saúde deles, tratarem eles com um olhar único e exclusivo, né? Colocando sempre a saúde em primeiro lugar e visando lá na frente realmente a questão da qualidade de vida no seu futuro. Então hoje dentro da Duas Rodas a gente tem diversos projetos voltados para a promoção de saúde, bem como a Recreativa é uma facilitadora de eventos esportivos, hoje acontecendo espaço ali, né? Na cidade de Jaraguá do Sul, e também realiza os seus próprios eventos, né? Todos voltados para a parte social, cultural, esportiva também, de todos os colaboradores, familiares, envolvendo algumas pessoas da comunidade também. Que sensacional, muito bom, muito bom. E a Camille, psicóloga, hoje nós estamos zen aqui, galera. Tem mestrado, né, Camille, em saúde. Isso. Que sensacional. Conta para nós um pouco aí desse currículo da Camille. Sim. Então, eu sou psicóloga, trabalho aqui, moro aqui em Jaraguá, já vai fazer 10 anos. Que legal. E conheci a Nayara através do nosso trabalho, né? Enquanto psicóloga, assessoria em saúde mental dentro das empresas. Eu sou parceira do SESI, então estou dentro da Duas Rodas através dessa parceria com o SESI também. E assim como a Nayara, sou uma amante da corrida, da atividade física, né? Então, para mim, eu consegui ressignificar como profissional e como pessoa também a importância da atividade física na minha performance profissional, né? Então, quando nós entendemos de saúde, como a Nay traz, né? Não é somente a ausência de doença, mas o contexto em que esse ser humano, em que essa pessoa, esse colaborador, ele está inserido. Então, desde a saúde física, saúde emocional, uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, a prática de atividade física, cuidar das nossas emoções, gerenciar as nossas emoções durante o nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, faz toda a diferença, né? Então, sem dúvida. O quanto que a Duas Rodas ela tem muito esse olhar voltado ao cuidado, à promoção e também à prevenção, né? Então, eu acredito que é um casamento perfeito, né? O programa de saúde mental dentro da Duas Rodas vem muito a agregar a todo o processo de promoção de saúde dos programas que já existem dentro da empresa. Muito bom. Bom, vocês viram aqui que hoje, na verdade, vai ser uma apresentação do case Duas Rodas. Quando eu fui lá conversar com a Nayara, eu fiquei apaixonado por... a Duas Rodas é uma grande empresa aqui da região. Eu falo que a gente tem que ter orgulho das grandes empresas que aqui existem, né? E a Duas Rodas é um baita case e muito legal o que está sendo feito. Eu falei, cara, Nayara, vamos dar um jeito de levar um episódio praticamente falando sobre o case Duas Rodas aqui, porque eu acho que fantástico, que sirva de inspiração para outras empresas. Sem dúvida nenhuma está servindo de inspiração para a Menegote e vai ser um bate-papo sensacional, não tenho dúvidas. Gente, a alta performance, ela não só não é só sobre velocidade, mas é sobre equilíbrio também, né? Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre a saúde física e mental como pilares essenciais para quem quer entregar resultados sem se perder no processo, né?
Então, o tema de hoje vai ser saúde física e mental, alta performance no esporte e no trabalho. Com essas duas feras aqui. Vai ser muito, muito bom. Vamos lá, para começar o jogo, já vem uma perguntinha aqui para a gente descontrair um pouco. O que o esporte te ensinou sobre você mesmo? Nayara, começa aí. Tu que já trilhou caminhos aí forte dentro do esporte. Então, na verdade, o esporte ensinou e continua ensinando todos os dias, né? Que nem sempre a Nayara vai ganhar, que nem sempre a Nayara vai entregar o 100%. E tá tudo bem, afinal, somos seres humanos, né? Mas que isso não seja um motivo para desistir ou realmente se frustrar. E que sim seja motivação para a gente buscar evolução. Sensacional. Exatamente, é muito isso, né? Muito o que bom. Nós conversávamos antes de entrar aqui para o podcast, que muitas pessoas acabam desistindo do seu objetivo porque por algum motivo estabeleceu aquela meta e não conseguiu atingir naquele momento aquela meta, né? Ah, eu quero, né, correr 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. E vai depender de vários fatores para esse desempenho, pensando dentro da corrida, né? E do quanto que o nosso emocional, o quanto que o nosso psicológico, a nossa cabeça, ela pode nos sabotar. Então, o seu corpo, ele tá bem, você tá preparada fisicamente, mas muitas vezes o teu emocional é que vai te sabotar ali na hora da corrida, na hora da tua entrega, né? Então, estar preparado emocionalmente é algo que, quando a gente pensa em inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? É você se entender, é você se perceber, é você tirar um tempo do teu dia. Assim como a gente escova os nossos dentes, a gente almoça, a gente toma o nosso café, bebe nossa água, tirar um tempo também do nosso dia para se autoanalisar, se auto-perceber, tirar esse tempo para que você possa identificar aquilo que de fato faz sentido, aquilo que hoje já, em algum momento fez, mas hoje já não faz mais. Então, quando a gente pensa em alta performance, a gente precisa, como a Nay falou lá no começo, é muito individual de cada um. Porque hoje quem corre muito começou caminhando. É aí que tá, né? Né? Só que a pessoa ela teve a paciência de viver o processo, né? Que é a parte mais gostosa. Que é exatamente. O processo. Exatamente. Muitas vezes você chega num determinado lugar e daí você sente até falta, né? Daquela. Mas como era bom sair e tinha aquele desconfortozinho e tinha aquela vontade de estar ali, né? Daqui a pouco isso começa a se tornar um pouco normal, né? E você sente até falta, né? De ter vivido esse processo, de ter passado por tudo isso. Agora, assim, ó, o que vocês trazem? Vamos falar com a Camila agora. Para equilíbrio de corpo e mente, Camila. Que dica você dá pro pessoal aí? Para, sabe, manter uma vida assim mais... Ali tu já deu uma dica que é sensacional, que é, a gente discutiu aqui em outros episódios também, nós não somos capazes de parar 2, 3 minutos no dia e conversar consigo mesmo, né? Ou pelo menos curtir um silêncio, né? Para o teu cérebro se alinhar ali, né? Mas o que mais a gente tem de dicas assim para manter essa vida um pouco mais estável, assim? E quando nós pensamos em qualidade de vida, né, retomando, é o contexto que a pessoa vive, né, entendendo cada contexto, cada situação. Mas o passo mais importante é isso, aquilo que é importante para ti pode não ser importante para mim, né? Entender o processo é um avanço muito importante, né? Então, hoje, em tempos onde as pessoas vivem com agendas cheias, compromissos, feliz é aquele que tem um tempo na sua agenda para poder sair no meio da semana, tomar um café com um amigo, conversar com alguém, tirar esse tempo para você poder praticar uma atividade física, fazer algo que você gosta. Então, são dicas simples. E quando nós pensamos no trabalho do psicólogo, principalmente dentro de grandes organizações, grandes companhias como a Duas Rodas, é trabalhar muito esses pilares da vida, né, do sujeito, da nossa vida como um todo. Então, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual. Quando nós encontramos esse equilíbrio, e é difícil encontrar o equilíbrio, né? Nós vamos estar sempre equilibrando algo. E em algum momento, quando a gente fala em equilibrar, né, às vezes a gente vai ter que deixar um prato cair,
vez ou outra alguma coisa vai ficar para trás. E entender que eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, para que eu consiga fazer uma boa entrega, eu preciso estar naquele momento. Então, é algo que eu sempre trabalho com os meus pacientes. Quando você perceber que você não está conectado no momento do aqui e agora, olhe para os teus pés. Né? Quando a gente olha para os nossos pés, os nossos pensamentos, eles precisam estar no mesmo lugar que os nossos pés estão. Porque se os que meus pés, sensacional. se os meus pés estão aqui e o meu pensamento está em qualquer outro lugar, eu não vou conseguir, Não vai entregar não vou 100% fazer a ali, minha né? entrega, né? É. E o que que há de mais bonito na nossa vida, né? Tudo é passageiro. O que que fica de fato na nossa vida? É a memória dos momentos que a gente viveu. Então, a Uhum. importância de dar um significado para cada situação que acontece na nossa vida, né? Seja no esporte, seja no trabalho, seja com a nossa família, seja na nossa espiritualidade, né? Naquilo que realmente faz, que dá sentido e que nos leva a um lugar importante. E talvez seja por isso que quando a gente é criança, a gente consegue criar mais memórias, né? Exato, Porque a gente tá ali de exato. corpo e alma naquele momento, vivendo aquilo ali, Uhum. né? E daqui a pouco você vai amadurecendo e o tempo vai passando e fica cada dia mais difícil você criar memórias. Exato, Porque, cara, teu pé tá num lugar, tua cabeça tá em outro. E aí, né? exatamente. Nayara, e contigo, Nayara? Que dica que tu dá aí? O que Essa questão de equilibrar, né, realmente é algo muito desafiador, justamente é o que o mundo, a correria que hoje em dia, né, hoje em dia a gente pergunta para as pessoas, oi, tudo bem? Ah, na correria. Então isso é algo que já Uhum. virou rotina, né, já virou do nosso dia a dia. Então, algo que a gente tenta sempre levar para os nossos colaboradores, e eu, como Nayara, também posso falar, é a questão do autoconhecimento, né, a pessoa se autoconhecer para realmente definir o que realmente faz significado, o que significa para mim, né? O que realmente faz sentido para mim no dia a dia. Então, quando a gente traz isso, essa questão do autoconhecimento, trazendo todos esses pilares, atividade física, espiritualidade, saúde mental, a gente não está falando para a pessoa que ela precisa necessariamente ir naquele psicólogo ou fazer aquela atividade física. Atividade física boa é aquela que a pessoa vai com prazer, que ela não vai com obrigação, né? Não significa que a musculação é melhor que a corrida é melhor que o crossfit. Cada um tem as suas qualidades, né? Tem os seus pontos. Então, realmente, o benefício ele vai vir da prática, do movimento, né? Então, o primeiro de tudo é tu se conhecer, tu conseguir identificar, não, o que eu gosto de fazer é isso, seja uma dança, seja um pedal, seja uma tarde no parque. Quando a gente vem em saúde mental, temos várias opções aí, né? Hoje, dentro da Duas Rodas, a gente leva muito para essa linha, para que as pessoas utilizem o projeto que a gente tem de saúde mental muito pela prevenção, justamente quando se encontra nesse desequilíbrio para realmente ter esse bate-papo com o profissional, aquele pedido de ajuda, né? Tentando realmente quebrar um tabu que talvez foi imposto pelo mundo, pela sociedade, de que quem vai no psicólogo é taxado como louco, né? E que não, que isso é realmente pensando, tendo esse olhar para si É mesmo. maravilhoso ir lá bater um papinho, uma horinha ali que tu sai Outra zero. pessoa. Exatamente. E hoje, se nós pararmos para pensar, o nosso país, né, o Brasil, é o país mais ansioso. Né? Nós estamos no ranking mundial em ansiedade. Nossa, então, não sabia disso. Sim, nós estamos no ranking mundial em ansiedade, nós estamos em segundo lugar em estresse e em quinto lugar em depressão. Então, nós somos um país que cada dia mais tem adoecido. E é urgente, é emergente que a gente faça algo por nós, né? Então, o quanto que conseguir associar, né, o trabalho do psicólogo ao olhar para o seu corpo, essa conexão, né, de mente e corpo, né, a importância dessa conexão não é algo separado. Eu preciso para estar bem emocionalmente, eu preciso ter uma boa qualidade de sono. O sono é um dos primeiros olhares que nós, profissionais da área da saúde, falo dentro da nossa conduta enquanto profissional psicólogo também, é um olhar muito atento, porque se a pessoa não dorme, como que ela vai ter ela vai conseguir discernir aquilo que é e não é importante a ela, Tem um né? padrão de sono, assim, Camille? Quantas horas de sono um adulto tem que ter numa noite? Tem um padrão? Assim,
hoje, né, olhando dentro do contexto, né, científico, 7, 8 horas, né, o Uhum. sono padrão. Mas tem pessoas que conseguem ter um sono reparador com 6 horas, tem pessoas que Entendi. precisam de 10, né, então é muito variável. Então Uhum. é muito isso, é você ter essa percepção da necessidade do seu corpo. Tem pessoas Entendi. que precisam beber muito mais água que outros, comer muito mais que outros, né. Sim. Então, é dentro dentro daquilo que teu corpo necessita, dentro daquilo que teu organismo necessita, mas um padrão de sono adequado faz toda a diferença com relação a fatores, principalmente de ansiedade. E aí a atividade física, ela vem muito nesse caminho. Porque a atividade física é aquele momento que você está ali focado naquele movimento, naquele exercício, onde você não pensa, né, você não pensa em nada além né, do exercício que você está Sim. fazendo, né? Coloca teu fone de ouvido, vai fazer tua caminhada, vai fazer tua corrida, vai fazer, né, tua academia, enfim. Então, o quanto que está alinhado, né, os fatores emocionais com a atividade física. Não, É, fantástico. E tudo vem depois, né? Você vê, ó, você tem que se conhecer para saber quanto de sono vai te fazer bem. E voltamos para falar, você dedicar um pouquinho. pouquinho do tempo para o Uhum. autoconhecimento, né? Exatamente. Existe lá na Duas Rodas alguma coisa, uma dúvida minha agora, né? Para a gente ter o autoconhecimento, existe ali alguma coisa que vocês fazem para, sabe, ensinar de certa forma as pessoas a se conhecer melhor, a entender melhor como o indivíduo funciona, como o eu funciona? Hoje a gente tem o principal, que é o projeto de saúde mental, qual tem a Aham, Camille, né, como profissional, e temos mais um profissional que atende lá dentro, que ele vem legal. justamente com esse intuito, quando, quando a pessoa, né, o indivíduo, ele realmente precisa disso para ter um norte, para saber como seguir, mas além disso, a gente trabalha em paralelo com Semana de Qualidade de Vida, onde a gente traz justamente esses temas principais, a gente trabalha com a facilitação para o colaborador a participar de eventos como corrida, pedal, agora vamos entrar com a parte de trilhas, até uma novidade aí para os Aí, colaboradores. turma, já se prepara. Então, a gente muito também para a parte social, a questão de a gente facilita a possibilidade deles irem para excursões no final de semana. Então, com os eventos, a gente tenta propiciar diversos temas, diversas áreas para que eles, né, para que realmente eles vão se identificando. Então, hoje a gente tem uma empresa com mais de 1.000 colaboradores. Claro que a gente não tem todos eles no evento, então, surgiu aquele evento, que nem a gente teve esses tempos, subida do Morro das Antenas. Tivemos mais de 250 inscrições de colaboradores Que que se legal. desafiaram. Então, e após isso, o mais gratificante para nós, estando à frente do projeto, à frente né, desses eventos, é que na semana seguinte veio outras pessoas se inscrever para uma próxima corrida, porque percebeu, teve aquela virada de chave em um dos eventos. Então, realmente, para nós, não tem valor nenhum que realmente pagaria isso, né? Então, é realmente essa sensação de gratidão. E, além disso, a gente trabalha com diversas informativos via os canais internos, Uhum. trazendo esses temas, trazendo vídeo de profissionais, para que realmente, em algum momento, aquela pessoa que necessita, ela seja tocada, né? E toda a equipe fica sempre à disposição também para bate-papos, para conversas. Às vezes, as pessoas lá precisam ir lá e desabafar, então, realmente, hoje o nosso projeto lá, ele também acaba com... Até brinco, né? Às Sim. vezes a gente é psicólogo também, além de lá Aham. da ginástica laboral. Então, tem vários momentos, assim, que realmente dessa troca com profissionais do colaborador, né? Então, que a gente permite que eles venham até nós para que a gente consiga, talvez, dar uma direção, uma orientação maior. Que legal. E Muito, muito algo bom. que é bem bacana, e até eu digo assim que é uma empresa ímpar, né? Uhum. Porque quando nós iniciamos com o projeto no ano passado, em fevereiro do ano passado, a preocupação da Duas Rodas, eu falo da Duas Rodas, né? Uhum. Foi olhar para a liderança, para os gestores. Então, Entendi. esse programa, ele teve uma estruturação de olhar para o gestor, olhar para quem cuida, para que depois a gente pudesse, sim, olhar também para os colaboradores, né, de uma forma em geral. Mas a importância, né, que a empresa dá a quem faz esse processo de frente, né, quem Sim. está à frente do processo. E ontem, na corrida,
eu falo que a palavra ela convence, né? Mas Uhum. é o exemplo que arrasta, Arrasta. É. né? E ontem a Nayara, como uma liderança muito forte dentro da Duas Rodas também, à frente da recreativa, enfim, da ginástica laboral, eu vi muitos outros coordenadores fazendo a corrida lá no Nereu. Então, Ah, olha que que legal. bacana, né? Olha Então, aí. assim, foi muito legal, porque é muito isso, né? Quanto incentivo existe, né? E Uhum. como é legal você falar algo, né? Hoje, como psicóloga, né? Como psicóloga e alguém que ama fazer esporte, eu faço esporte todos os dias, Uhum. né? Então, eu falo com muita verdade da importância e do benefício que isso traz para minha saúde. Então, eu falo assim que por muitos anos eu omiti algumas informações, porque eu era uma profissional sedentária. Eu, Camille, uma pessoa sedentária. Eu sempre fui magra. O meu biotipo é ser magra, Uhum. mas eu era extremamente sedentária, Entendi. né? Então, há 3 anos, 4 anos atrás, eu tive uma virada de chave na minha vida, onde eu entendi que, opa, pera lá, né? Eu não tô nem na metade da minha vida. Como que eu quero chegar nos meus 60, 70 anos, Pois é. né? Como que eu vou, né? Se tudo der certo, quem sabe eu tenha netos, enfim, como que vai ser, né? O Que dia que eu energia que tiver, você que vai ter, energia que né, eu para vou estar com ter eles, para para curtir estar eles, né? exato, né? Então, eu acredito que chega um momento da nossa vida que algumas questões elas batem mais forte, Uhum. né? E aí é muito isso. Quando eu me tornei mãe, que o Joaquim, meu filho, veio para minha vida, eu passei a olhar a minha vida de uma forma diferente. Porque é aquilo, né? A gente tem motivos para viver, né? Mas a partir do momento que você gera uma vida e essa vida faz sentido para você, um Nossa, filho, é muito forte, né? tudo faz diferença. Então, hoje, né, eu entendo que eu preciso me colocar como prioridade, porque se eu não me colocar como prioridade, quem vai cuidar do meu filho? Uhum. Né? Com Então, o certeza. amor da minha vida precisa ser eu. É. Né? E Com essa é uma certeza. pergunta que eu faço nas palestras, nos eventos que a gente tem a oportunidade de estar com várias empresas, inclusive nós já estivemos dentro da Menegote também, Uhum. fazendo alguns trabalhos com a Menegote, né? E essa é uma pergunta que eu faço: quem é o amor da sua vida? Quem é a pessoa mais Mais importante importante. da sua vida? Ai, né? É meu filho, é meu marido, é minha esposa, é meu companheiro, minha companheira. Sim, eles são importantíssimos, mas a pessoa mais importante da sua vida precisa ser você. É. Tem um exemplo prático disso, é quando você está num avião, você vai fazer uma viagem de avião, né, e eles estão lá dando as instruções de segurança, né? Exato. Em caso de despressurização, máscaras cairão, né? Primeiro coloque em você para depois ajudar o outro. Porque como é que você vai, se você não tem ar, se você não tem condições, como que você vai ajudar alguém? Exato, Né? Então você exato. primeiro se trata, É, vocês, né? Por isso que a Duas Rodas pegou os líderes ali, estão tratando, né? Tratar os líderes, estão fazendo trabalho nos líderes, e aí sim eles têm condições de ajudar. Estando exato. bem, né? Você e teve um outro episódio que foi sensacional também, que a gente falava sobre como a gente consegue atrair coisas boas se a gente gera coisas boas, né? Exato. É, parece que as pessoas. Tinha um rapaz, ele falou assim: cara, é difícil para mim, eu quero me aproximar dos grupos de corrida. Então ele começou a, sabe, a viver isso, a ser amistoso com as pessoas, ser bacana, que ele ia participar de uma corrida, ia lá, simpático, legal, ajudava. Ele falou: daqui a pouco eu não tenho mais onde ir, de tanto grupo me chamando para ir participar, de, né, fazer um evento, participar de alguma coisa. Então, como esse estar bem, tanto Uhum. fisicamente como emocionalmente, né, você conseguir transparecer alegria, felicidade, Exatamente. chama a atenção, né, Uhum. das pessoas, né? É Exatamente. muito, muito maluco isso. E, gente, como que o cuidado com a nossa saúde vai impactar na nossa performance no esporte, na vida profissional? Como vocês conseguiram sentir isso lá, né, com todo esse trabalho que a Duas Horas está fazendo? Sentiu melhora de performance no dia a dia dos colaboradores, profissionais? Com certeza, eu acho que esse é um exemplo muito prático, né, realmente de um resultado muito prático, visivelmente, porque a partir do momento que tu cuida da tua saúde, que vai melhorar a tua disposição, vai melhorar a tua energia, automaticamente vai melhorar a sua entrega, então vai ter menos,
né, possibilidades de afastamentos, né, isso trazendo para o mundo corporativo, do teu trabalho, da tua rotina ali, né, profissional, em virtude de saúde. Então, eu acho que todos esses eventos, todas as possibilidades que a gente traz é justamente com esse olhar, de que o colaborador, que, né, o indivíduo que está ali participando, ele saia dali mais produtivo, com uma energia, com justamente essa conexão, buscando esse equilíbrio entre a mente, entre o corpo, para que isso reflita realmente lá dentro, né? Então, acho que esse é um dos objetivos, né? A saúde do colaborador, ele sempre vai vir em primeiro lugar, isso vem como uma consequência, mas que com certeza na prática a gente consegue visualizar isso, nem até com grandes eventos ou grandes provas, enfim, com o nosso dia a dia mesmo, com as ações que a gente propicia para eles, né? Por exemplo, uma aula de ginástica laboral, a gente traz muito aquele momento de tirar eles de dentro do setor, né? Da rotina ali que está a todo tempo, a todo vapor, tirar aqueles 10 minutinhos lá para fora, ter uma conversa descontraída, ter aquele momento de alongamento, de realmente compensar aquelas articulações, aquelas musculaturas que são exigidas no decorrer da jornada do trabalhador, né? Então, eu acho que vem muito disso. Então, as ações que a gente pode fazer após o horário de refeição deles, que daí entra essa questão de qualidade de vida, que a gente traz muito a questão do relaxamento, respiração consciente, massagem, né? Trazendo o relaxamento. Então, com esse colaborador, às vezes nos volta um pouquinho de sono, né? Vai lá para uma sessão de massagem, volta. Mas a ideia é justamente isso, para que eles usem realmente esses momentos extras para que realmente reflita lá numa produtividade maior, numa energia maior, disposição, né? Então, isso eu acho que é muito prático e muito visível em todas as ações que são praticadas. Que legal. Eu tô, assim, entrando um pouco mais a fundo, né, nesse mundo e conversando com praticamente todas as assessorias da cidade, e eu tô impressionado com o poder que a corrida tem de se criar grupos, comunidades, né, Família, e né? famílias. Então, caraca, hoje mesmo a gente teve com o pessoal de Xerede, com o Kainan de Xerede, aquilo não é uma assessoria, virou uma família, Comunidade, uma né? comunidade ali, o pessoal se reúne, vão correr, e sabe, simplesmente eu falei: "Cara, como que acontece isso?" É só chegar lá, vem e tá, Traz o mas outro e traz o é, primo e traz, e mas tem assim. uma pessoa, até dividido, tem uma pessoa específica que vai receber as pessoas, não, vem e as pessoas vai acontecendo. Todo mundo é, né? É Todo mundo é bem-vindo. responsável, é tipo É, coração de mãe, assim, isso, né? é. Aí eu fico imaginando o impacto que gera dentro de uma empresa, Sim mesmo. você ter isso dentro de uma empresa, Exato, né, deve exato. ser fantástico, realmente. E nós, como Duas Rodas, né, Associação Recreativa também, é muito esse o objetivo. A gente não quer criar o grupo, levar aquele grupo lá para participar da corrida, pensando que talvez vai sair um atleta de alta performance. É, Se isso acontecer, fantástico, ótimo. ótimo, mas isso é uma consequência. A ideia com isso é justamente propiciar para que essas pessoas tenham a oportunidade de participar, que criem o gosto pelo movimento, a Legal. prática da atividade física, né? E daí, com tudo isso, vai ter, nesse momento, tem aquele olhar para si mesmo, traz você como realmente a pessoa mais importante da sua vida. Eu acho que é uma frase, a Camille veio com ela, mas que a gente também sempre usou dentro do nosso projeto, que você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, né? Então, o nosso objetivo frente a isso é realmente trazer cada vez mais pessoas. Aquela pessoa traz o filho de 9 anos, traz de 10, traz a tia, traz talvez a mãe não corre 5 km comigo, mas ela Vai caminha caminhar 4. lá e Então, esse é o intuito, de trazer as pessoas para o movimento, né? O uhum. que vem após isso é uma consequência, né? Que se vir, que bom, maravilhoso, mas realmente o intuito principal nosso é justamente fazer com que mais pessoas pratiquem atividade física, Sensacional. entendam a importância do movimento. Camille, Legal. e do ponto de vista psicológico ali, o que acontece com esse ser humano que, pô, agora eu despertei para uma vida nova aqui, Aham. né, o que acontece na cabeça dela? Por que ela se torna mais produtiva? É, e quando a gente para pensar na base, né? O que que nos motiva, né? A Uhum. base do ser humano, né? O que que é um fator motivacional para as pessoas, né? E é muito isso, quando nós conseguimos superar os nossos obstáculos, os nossos desafios, as adversidades da nossa vida, a gente se torna mais forte.
Então, a atividade física, em especial a corrida, ela nos leva muito a esse lugar, porque é superação. A cada quilômetro, a cada passo, a cada 100 metros, ai, falta só 50 metros para chegar, mas parece que não chega, né? Quando você chega na curva da prova e você escuta o locutor falando, Opa, você pensa, meu, eu tô tá chegando, mas, quase. cara, A mas hora que Gásinho vê extra. lá, ó, chegada, já dá um chegada, né? gás. Então, olhando muito para esse contexto, né? É a superação. E quando nós superamos os nossos limites, que são diários, seja no nosso trabalho ou na atividade física, isso nos torna pessoas melhores. Nos Uhum. motiva a buscar cada vez mais. Porque hoje, quando a gente olha para, de uma forma em geral, existem pessoas muito, muito à frente, mas existem Sim. pessoas que não confiam e não acreditam no seu real potencial. Todos nós podemos entregar muito mais do que a gente entrega. E às vezes nós não reconhecemos esse potencial. Quem vai reconhecer é alguém próximo, é o nosso gestor, é o nosso colega, é o nosso familiar, mas muitas vezes eu, como pessoa, não consigo reconhecer. E como é importante também nós estarmos cercados de boas relações, Aham. né? Pessoas que nos levam a esse lugar também, de reconhecer o nosso melhor, porque saber escolher com quem você quer caminhar, né? Me diga com quem você caminha, né? Uhum. Direi quem tu és, Quem né? tu és, exatamente. Então, do quanto que as pessoas que nos cercam, e quando você fala, né, do Kainan, dos corredores de Schroeder, que tem um movimento muito legal, assim como tantas outras, né, assessorias, o Treinasco também, né? Sim, o treinasco incrível, O né? Treinasco, né, é uma família também, né? Eu Aham. faço parte do Treinasco, Ah, que é. sensacional. Então temos uma Temos representante do do treinasco aqui, Treinasco ó. aqui, né? Sensacional. Além de tudo, Muito né? bom, muito Então bom. o Treinasco também, né, vem com esse objetivo. Mas o que que a gente, né? O que que é importante nós olharmos quando a gente olha para uma grande empresa, assim como a Duas Rodas, né, que tem esse olhar voltado para prevenção e para promoção de saúde mental, ela não quer só dizer que tem um profissional de saúde mental, um psicólogo lá dentro da empresa fazendo os atendimentos clínicos. E também não quer dizer que tem algum problema por nós estarmos lá, muito pelo contrário. A Uhum. preocupação maior da empresa, da companhia, é proporcionar às pessoas que estão lá que elas se sintam bem lá, porque afinal de contas nós passamos a maior parte do nosso dia É lá, no é trabalho. no trabalho. A nossa família também é o nosso trabalho, é uma extensão daquilo que a Com gente tem na certeza. nossa casa. Uhum. Então, proporcionar aos colaboradores um ambiente de trabalho de qualidade, com qualidade de vida, enfim, desde a forma, eu digo assim, eu falo sempre, né? A Duas Rodas ela tem vários referenciais e eu já passei por muitas empresas, passo por muitas empresas e eu falo, gente, eu nunca comi num restaurante tão gostoso igual o da Duas Rodas, Que legal, olha né? só. E olha como a comida, o que que é a comida, né? É sentimento, é emoção. Então, cada Uhum. prato lá pensado, cada refeição de segunda a segunda, se a empresa rodar de segunda a segunda, é pensado com carinho. Não vamos repetir o mesmo prato todos os dias, vamos Uhum. fazer algo diferente, vamos levar para os nossos colaboradores Algo diferente, carinho né? através da alimentação, né? Porque afinal de contas, Que é um dos nossos que pilares, é um né? dos pilares, né? Ah, que legal. Então, quando a gente fala em Duas Rodas, eu falo assim, a gente não pode perder a essência. E quando eu conversei com os gestores, eu falo, gente, olha que interessante, né? Não perder a essência. Me vinha muito, né? Nas falas deles vinha muito isso. E o que Ah, que a Duas Rodas trabalha, né? Com com essências. essência. Não somente a essência do produto, mas a essência da vida de cada um. Uhum. Cada um que está e que faz parte dessa grande companhia tem uma importância muito grande. E é nisso que a empresa se preocupa, é com isso que a empresa se preocupa. Então, por isso que nós, profissionais da saúde, estamos inseridos nessa grande empresa, para levar qualidade de vida, proporcionar Sensacional. reflexão, né? Para que a pessoa consiga se perceber de uma forma diferente, entender que ela tem um lugar de escuta, de acolhimento, que ali ela é ouvida, escutada, direcionada, orientada naquilo que ela necessita, né? Uhum. E obviamente não é só a saúde mental, existem várias pessoas falam, né? Quantas pessoas que ficam nos bastidores, né? Que fazem todo esse processo Construindo tudo isso, né? todo Não é esse simples, processo né? acontecer. Que legal. Então, E você entrou num assunto ali que eu acho que é um assunto incrível, que é a pessoa ela entender
que ela pode mais. Né? E cara, tem muita gente aí que tá com a autoestima baixíssimo, que pode mais, que pode entregar mais, mas é como se estivesse num abismo, vamos falar, né? E assim, ó, é uma situação difícil, complicada, porque nem todo mundo tem acesso a ferramentas, tem muita gente que talvez vai escutar o que nós estamos falando aqui agora e vai servir como uma luva para elas, né? Sobre, pô, todo mundo pode mais, não tenho dúvidas. Eu estava na meia maratona ali e aconteceu algo que eu falei assim, cara, foi algo surpreendente que aconteceu. Eu estava correndo, já estava faltando 3, 4 quilômetros para acabar. E aí tinha um rapaz correndo na minha frente, mas esse cara, eu vi que ele estava muito forte. Daqui a pouco eu cheguei mais perto dele. Eu falei, caraca, ele, sabe, já estava mais difícil ali. Falei, bora, vamos, força. E passei do lado dele, vamos, cara, força, estamos na reta final, não vamos abaixar agora não, vamos lá. Essa pessoa, ela me olhou assim, falou, cara, você tem razão. Eu vim até aqui e vou entregar o meu melhor. Você tem razão, tá me doendo a perna e tal, mas falei, cara, esquece dessa dor, desconforto. Desconforto é normal, cara. Nós estamos a 18 quilômetros correndo aqui já. Normal, bora. Esse cara, ele simplesmente fez isso aqui, ó. E sumiu na minha frente. Eu falei, oh, por favor. Caraca, o que aconteceu aí, né? Então você vê que realmente, depois eu fiquei pensando naquilo. Ele estava num processo de autossabotagem ali, né? Ele estava ali num processo ali de que eu não aguento, eu não vou. E eu falo, eu preciso ser rodeado de pessoas com energia, porque eu gosto, sabe, eu chegava, passava nos pontos de água, assim, né, de pontos de hidratação, e o pessoal entregando água lá, eu falava, vamos galera, vamos ferver esse ponto de hidratação que tem que ser alegria, vamos. Porque assim, ó, isso me faz bem. O quanto que o ambiente nos molda, né? Demais. O ambiente acaba determinando muito. Demais. Que proporciona, né? Exato. O esporte tem muito disso, de realmente mostrar que tu pode mais. Exatamente. Né? Agora, assim, ó, dá uma dica para essa turma que de repente tá lá. Pô, cara, sabe aquele sentimentozinho de que, né, não vai, não sei o que tá acontecendo, aquela tristezinha, aquela coisa. Que dica que você dá? Algum exercício, alguma técnica, de repente, que possa fazer a pessoa se achar mais, sabe? Procurar o caminho, se perceber. Se perceber, né? E aí, quem sabe a gente tem que retomar algo básico. Quem eu sou? Qual é a minha origem? Né? O que é importante para mim? Né? E muitas vezes numa situação onde eu me encontro num problema ou num desafio, numa adversidade, é muito aquilo, eu tô tão focada no problema que eu não vejo a solução ao redor, né? Então, é algo que é básico, é simples, mas que a gente esquece de fazer. Muito provavelmente você já passou por situações difíceis, não igual a esta, mas em algum momento você já passou por alguma situação difícil. Com certeza. Né? É a vida, né? E aí a vida isso. Como ela é. Exato. E o olhar que a gente precisa ter é comparar essa pessoa a ela mesma e não ao outro. Porque se eu comparar ela a forma como eu resolvo os meus problemas, eu estou sendo injusta com ela, porque a forma com que eu vejo o mundo é totalmente diferente da forma como ela vê o mundo. Então, quando a gente traz essa pessoa de volta para si e faz ela pensar que lá atrás eu consegui. E o que fez você conseguir lá atrás? O que você utilizou de mecanismos de defesa, mecanismo de superação para superar aquela situação adversa? Vamos pensar, e hoje, o que você tem? Como que a gente pode utilizar esse seu processo, né, lá atrás, como incentivo para você não desistir hoje, né? Isso na vida, na corrida, e para quem deseja iniciar no caminho da corrida, né, falando como psicóloga, mas também como corredora, comece pelo básico. Né? Comece pelo básico. Dificilmente uma pessoa que hoje é um atleta de alta performance começou correndo, muitas vezes começou caminhando. É isso aí. Né? É a base. E muitas vezes você vai estar é que nós conversávamos também antes, você já vai estar correndo muito, mas algo vai acontecer. A gente não tem o controle sobre as situações ambientais, sobre o nosso corpo. Pode lesionar, pode adoecer, e isso vai gerar algumas consequências. Então, ou eu recuo um pouquinho e entendo que naquele momento meu corpo precisa daquele tempo e o processo
vai me levar a atingir de novo um lugar legal que eu entendo que é satisfatório para mim, ou eu desisto, ou eu abandono. E muitas pessoas acabam abandonando, infelizmente. Infelizmente. Né? Ah, porque agora eu já não corro. Ah, eu corria também, agora não corro mais, então, ai, não vou mais. Ou então, ah, eu queria ter atingido a minha meta, não consegui nessa corrida, eu acho que não é para mim, né? Então, tenha paciência e é isso que você fala. Esteja cercado de pessoas que te incentivem a cada vez mais mostrar o seu melhor, dar o teu melhor, né? Então, eu digo que quando a gente fala de pessoas, pessoa para pessoa, a gente esquece de fazer o básico. A gente fala assim: "Nossa, o básico". O que que é o básico? Arroz e feijão, certo? Uhum. Mas tem pessoas que não sabem preparar bem o arroz e o feijão, É verdade. né? Então Uhum. aquilo que é básico para uns é tão difícil para os outros, É. né? Então o que que é básico, né? O básico, o arroz com feijão, mas precisa ser bem preparado para ser gostoso de comer, É né? verdade. Então é um processo, é um aprendizado e cada um vai, respeitando o seu limite, vai atingir sim o seu objetivo, que é diferente do colega, enfim, né? É. E eu tenho uma coisa na minha cabeça que assim, cara, ninguém nasceu para ser infeliz, Sim. né? Aí sou crente a Deus, então eu penso assim, Deus não colocou ninguém no mundo para sofrer, cara, né? Então a questão é a pessoa ter noção disso e falar, eu preciso mudar, eu preciso Uma forma de transformar. encarar, né, os É. desafios, os obstáculos. E entender que muitas vezes o ser humano tem muito da comparação, né? Pô, mas o fulano lá, pô, o cara conquistou, fez isso, fez aquilo. Cada um vai ter um caminho, cada um vai ter uma percepção da vida, cada um vai ter. Então, eu acho que a pessoa tem que entender assim: hoje minha vida tá complicada? Tá, então beleza. Então, cara, vai devagarzinho achando seu caminho. É que nem na corrida. Você não consegue sair fazendo 21, você não consegue fazer 5, você não. Calma. Uma hora encaixa, né? É. Respiração, o tempo, encaixa, Exato, né? exatamente. Então, assim, a primeira coisa, vai se analisando, vai parando. Você vê, a Camille deu a dica aqui de parar um pouquinho e ficar pensando sobre a tua vida. Tá, mas quais soluções? Qual é o meu problema, né? Aonde eu posso ir? Como é que eu posso desenvolver essas outras, me desenvolver para sair desse mundo que eu tô? Eu falo assim, cara, se você não tá feliz, você tem alguma situação de errado que tu precisa tratar, né? Nós somos feitos, eu acredito muito nisso, que nós somos feitos para ser felizes, né? E a vida Para passa tão Tão rápido. rápido, né? é um né? sopro, né? É um E às vezes o sopro. Pensa desistir que é muito não. mais fácil, né? Exato. Ah, não tô É. bem com aquilo, eu vou desistir. É muito mais Uhum, fácil, uhum. mas não vai resolver, Não, né? Então, acho que o desistir não pode ser uma opção. não. E Então, chega uma hora que é desistir de tanta coisa, né? que você Desistiu, não sabe mais desistiu, qual é o teu desistiu. propósito, qual que é o teu É, objetivo, aonde tu quer chegar. e aí o sonho da pessoa lá em cima, né? Eu vou chegar lá no Morro da Antena correndo. Cara, calma. Tu nunca subiu nem caminhando às Isso, vezes, né? calma. Primeiro ponto, dá uma volta na Via Verde, caminhando. Isso. Vai lá, cara. Faz isso aí 1 mês. Né? Tu tá Isso se aí. preparando, se condicionando para um próximo Exato, desafio. E eu acho que é isso também, né? Na vida, na nossa vida, na Exato. questão psicológica ali, né? Porque, Exato. cara, eu já tem uma psicóloga que de vez em quando eu vou, e assim, gente, não tem nada de errado mesmo, né? A Nay falou, e não tem absolutamente nada de errado. Inclusive, são profissionais incríveis. Inclusive, minha filha estuda psicologia, é um prazer que eu tenho. Eu sempre falei assim, eu quero ter um dos meus filhos envolvidos no mundo da saúde, do Isso aí. bem-estar e tal. E esse ano ela começou a fazer a Que faculdade, legal. tá amando. E eu tô super feliz, porque eu vejo assim, ó, são pessoas que, que sabem de alguma forma, cara, te ajudar. Fazer você, Cuidar de outras sabe? pessoas, né? Então, essa é uma profissão que eu tenho um respeito absurdo. Eu acho lindo, lindo, lindo essa profissão. E busquem, quem precisa, busca, porque é. Exatamente. E assim, muitas das vezes eu chego lá e eu falo. E era isso que eu precisava. Só Exato. falar. É criar um ambiente em que eu possa desabafar um pouco, falar um pouco Exato. sobre, né, as coisas que doem, que. Às vezes eu vou na minha psicóloga só para falar. Aham. E não é só falar. E as pessoas falam, tá, Camille, mas ser psicólogo, você só ouve as pessoas? E aí a gente faz um parênteses, a gente não ouve. Ouvir é fisiológico.
Se a pessoa não tem um problema auditivo, ela ouve. O psicólogo, ele escuta. Né? Quando a gente escuta muito mais aquilo que a pessoa está falando, a gente escuta o corpo dela, a gente escuta a emoção com que ela fala, com que ela transmite aquilo que ela está vivendo. E o psicólogo, eu costumo dizer que nós, como psicólogos, a gente traduz muitas vezes aquilo que para a pessoa está tão difícil dela se perceber e se escutar. Então, na medida que a pessoa vai falando, ela vai se escutando também. E isso gera um eco tão grande nela, né? Promove um processo tão bonito às vezes é angustiante, obviamente, né? Sim. Mas é um processo de transformação. Então, eu entendo que o trabalho do psicólogo é transformar vidas através da sua vida. É estar disposto a escutar. No mundo onde todo mundo quer falar sobre o seu melhor, sobre... E aí nós, enquanto profissionais da psicologia, a gente vem e fala, calma, tenha calma. Respira. Né? Respira. Né? Paciência. E às vezes as pessoas ficam bravas, porque, poxa, como assim? Calma, paciência, eu quero resolver a situação. Uma situação dessa, não dá para ter paciência. Não dá. Mas é muito isso, né? Calma, paciência, as coisas elas vão se ajustar. Você está fazendo. E nem tudo está no nosso controle. Então, o fato de você falar e se escutar transforma vidas. Então, o profissional psicólogo, ele tem esse lugar de importância justamente porque ele é esse canal. Eu digo que nós somos um canal, uma ponte, né, que liga aquilo que é meu, aquilo que é do outro, aquilo que é da pessoa com aquilo que é dela mesma, que por algum motivo ela não está se escutando. E às vezes, mediado por um profissional que estudou para isso, ela, verdade, como eu não tinha percebido isso antes. E aí, claro, né, a gente poderia adentrar, né, em outras questões, para ir a fundo no assunto. Aprofundar, né, mas a importância desse autocuidado e da percepção que ela vai ter sobre ela, sobre as suas emoções, né? Muito bom. E dentro esse trabalho todo que a 2 Horas está fazendo, um maravilhoso trabalho, vocês identificam muitas vezes algumas coisas que pessoas que de repente precisam de uma ajuda extra, que precisam de um papo extra e tal, né? Quais sinais vocês indicam, vocês observam assim que você fala, opa, tem algo a ser tratado com mais proximidade aí? Então, na verdade, foi bem esse o intuito da gente preparar os líderes, preparar os gestores, para que eles estivessem capacitados para realmente ter esse olhar mais a fundo, né, do colaborador, do indivíduo que está ali, né, os seus liderados. Então, por exemplo, o colaborador é aquele que, sempre chega feliz, alto astral, ele sempre, né, vem brincando, conversa com todo mundo, e de um tempo para cá, esse colaborador, ele vem cabisbaixo, tá meio desanimado, talvez a sua entrega lá não tá sendo realmente tudo que era esperado, ou tudo que ele entregava há uma semana, 2 atrás, então, opa, ali já vem um alerta. Então, a liderança, ela pode fazer esse encaminhamento para que essa pessoa, né, vá até ao ambulatório para ter o atendimento do psicólogo, ou, por exemplo, essa pessoa mesmo entender esses sinais que a gente fala, às vezes nosso corpo ele fala, às vezes ele até grita, né? Então, muitas vezes a gente vai estar com dores recorrentes, principalmente dor de cabeça, às vezes, né, fadiga que não passa nem com a recuperação. Então, a gente tenta conscientizar e orientar muito as pessoas a se perceberem, né, para que aí sim elas busquem essa ajuda, né? Então, hoje a gente tem um atendimento, claro que se for para a gente atender todo mundo, porque assim, para mim, na verdade, terapia acho que todo mundo deveria fazer, o mundo seria concordo. 1000 vezes Com melhor, certeza. né? Para sempre, assim, mas então, infelizmente hoje, né, nós não temos essa possibilidade, então a gente tem um número de sessões ali onde essas pessoas elas passam, a partir do momento, não, essa pessoa ainda precisa de um acompanhamento. A gente faz todo o trabalho de orientar essa pessoa a buscar fora também, através do plano de saúde, ou através de um outro profissional da escolha dela, né? Mas então, realmente, a parte do perceber, a gente tenta conscientizar as pessoas a se perceberem quando vêm esses sinais,
né? Ou, ah, não tô conseguindo entregar, realmente perdi todo o meu foco, não consigo mais concentrar nas minhas atividades de dia a dia. Essa fadiga, mesmo eu dormindo 8 ou às 10 horas que eu preciso, no outro dia eu chego desanimado, não tenho aquela energia. Então, esse auto se perceber e também com um olhar acima. Então, onde o líder, onde o coordenador, onde o gerente, às vezes ele vai identificar que, pô, aquele cara lá, ele era totalmente outro jeito, né, de agir no dia a dia e ele vem vindo cada vez mais cabisbaixo. Então, acho que ali é um alerta, vamos tentar iniciar esse processo Trabalho com da a pessoa. gestão aí também, Também é né, muito dando uma importante. observada. Toda a diferença. E hoje Que a gente legal. até atende corporativo, né? Então, quando em outras unidades, não só aqui dentro da Duas Rodas Matriz, atende todas as outras unidades da Duas Rodas. Que Então, legal. o coordenador lá de São Bernardo do Campo identificou que tem um colaborador que não tá legal, que tá trazendo esses sinais, né? Então, esse colaborador ele vai ser atendido também de forma online, que hoje temos essa possibilidade, Sim. né? Que facilitou muito. Então, a gente também tem essa ferramenta para conseguir atender isso de forma corporativa E e não só somente, matriz. né, aqui as unidades aqui do Brasil, mas todas as unidades, Todas né? as Hoje unidades. a Duas Rodas é uma companhia que tem unidades em vários países, então a gente atende todas as unidades quando há demanda, né? Que legal. E algo que é bem importante, né, Nai, na maior parte das vezes, dos casos que chega pra gente, é percebido mais no trabalho, obviamente, né, pela convivência, o olhar atento da liderança, mas que na maior parte das vezes não está atrelado ao trabalho. Né? São fatores externos, às vezes preocupação com questão financeira, familiar, filhos, saúde, relacionamento, né? Então, se a gente olha o quanto que toma uma proporção, né? E o quanto que vai refletir dentro do nosso ambiente de trabalho, porque aí a gente fala em performance, né? É onde, de fato, eu preciso fazer uma entrega efetiva e é onde, de fato, alguns sintomas vão aparecer mais evidentes, né? Então, esse olhar é muito importante, assim, né? Então, existe ali, o ambulatório também funciona muito bem, então, além do gestor, da liderança direta, o coordenador, supervisor, enfim, né, vai fazer esse encaminhamento, e também o nosso médico, o médico do trabalho, né, ele também consegue observar em retornos de periódicos, enfim, a gente consegue ter essa percepção, fazer essa avaliação. Camille, avalia, né? Enfim, Rogério, que é o psicólogo que atende também, né, na Duas Rodas, avaliam, né? Vamos agendar alguns atendimentos para avaliar, enfim, entender como que esse colaborador está. Então, essa percepção, esse olhar atento é bem importante. Isso aí é fundamental, né? Bem Porque importante. tem vezes que a pessoa nem sabe, né? Que ela tá numa situação assim Exato. e aquela história, né? Voltamos a falar. Não teve tempo nem de parar e se analisar um pouquinho, né? E às vezes até o próprio preconceito, né? É muito mais fácil a pessoa, por exemplo, eu estou com dores no meu corpo, dores nas minhas costas, dores. É muito mais fácil eu ir no médico e o médico me dá um analgésico, alguma coisa. Ai, Camille, o que você Relaxante tem é muscular. dor na sua coluna. Eu sei aonde dói. Eu consigo chegar e falar, olha, tá me doendo ali, naquele local. Quando é emocional, quando é psicológico, são causas multifatoriais. Não tem como virar a pessoa do avesso para mostrar para o outro que dói ali, porque realmente dói em tudo, né? Então, quando nós pensamos em adoecimento, adoecimento naquilo que se refere à saúde mental, ele não é uma causa única. Os transtornos mentais, eles são de causas multifatoriais e não é de uma hora para outra. O que acontece é que muitas vezes a crise de ansiedade, a crise de pânico, enfim, né? Os sintomas, eles vão evidenciar num determinado ponto, num determinado momento da sua vida, mas não quer dizer que aconteceu naquele momento. É como aquele ditado, deixa um copo embaixo de uma torneira que vai pingando uma gotinha a cada dia. Vai chegar uma hora que esse copo vai transbordar, né? E muitas vezes nós estamos transbordando em sintomas físicos que está atrelado ao emocional. Tem uma vez eu escutei, nós somos as crianças adultas, né? Nós somos hoje as crianças, todos os traumas, tudo que a gente viveu lá, hoje nós estamos aqui como adultos vivendo isso. A gente não tem um processo ali que, zerou, vamos começar uma vida nova. Então, eu já tive situações assim de
sabe que eu tive que lutar contra coisas que, pô, calma, né, cara, isso aí é uma coisa que passou, já foi, né? Mas tem muito fantasma aí lá do passado. Aí você falou do copo, toda uma gotinha. São anos de coisas que não saem da tua cabeça, de coisas que volta e meia vem e te incomoda, né? E aí vem um outro fator, ou alguma outra coisa, intensifica aquilo, né? E vai criando que a gente chama de gatilho, né? São os gatilhos, né? Que não necessariamente é daquela situação, mas foi um gatilho que fez com que os sintomas se manifestassem mais fortemente, assim, né? É um tema bastante complexo, né? Nossa, tem que ficar de olho. Não, dá para ficar tranquilamente, né? Horas aqui. Mas, gente, eu tenho nem como agradecer vocês por esse bate-papo. Eu espero de verdade que... Eu tenho certeza, na verdade, que esse episódio aqui vai gerar muita mudança de hábito, muita gente repensando a vida, porque a gente precisa parar e fazer isso, né? Eu tive, assim, dos últimos 2 anos, eu tenho dedicado mais tempo pro Rodrigo lá dentro, sabe? Não só, vou correr, vou fazer, isso é ótimo, isso ajuda, inclusive. Mas agora aquela paradinha, aquela meditação, eu oro, a oração para mim é algo que cura, que me faz super bem. Então isso, assim, tem trazido um benefício gigantesco para minha vida. Então, quando eu falo a minha vida, é o Rodrigo bem, eu trato bem meus filhos, trato bem minha esposa, conduzo bem os negócios, né? E uma coisa reflete na outra e as coisas andam, né? E aí a alta performance, né? Exatamente. E aí vem com alegria, vem com felicidade, leve, vem né? de forma leve. Exatamente. E aí... E esse seja o segredo, né? Exatamente. E daí o legal é que você começa a atrair esse tipo de gente para perto de você. E tem horas que vem uns que tem, sabe, que estão daquele jeito, mas eles são atraídos pela tua energia ali, pô, legal, vamos. E aquela pessoa que precisa de uma ajuda ali, que tá, né, eu tô me sentindo meio mal. É uma dica, é um papo, sabe, um café com essa pessoa e você vê as coisas se transformando, né? E isso não tem cara, às vezes, né? Às vezes as pessoas aparentam estar bem, mas quando tu realmente consegue ter essa intimidade de ir no a fundo com a pessoa, tu percebe que talvez é uma pessoa que precisa de ajuda. E eu não sei se ainda, eu acredito que sim, né? O homem, ele ainda é um pouco mais difícil de se abrir, mais resistente, né? E, gente, por favor, abram o coração, conversem com a família, conversem com os amigos, procure um profissional para discutir, falar, né? Porque, cara, cura, né? Cura, você pôr para fora. Algo que é bem interessante, né? O homem, ele tem uma resistência maior, às vezes, para procurar. Mas eu costumo dizer que os pacientes mais assíduos e mais persistentes no processo, normalmente, ao meu ponto de vista, dos que eu atendo, porque eu atendo hoje muito mais homens do que mulheres, né? Entendi. Então, eu tenho essa percepção de que o homem, ele tem sim uma resistência em buscar, porque ele precisa dar conta, porque ele precisa, eu não posso demonstrar o que eu estou sentindo, principalmente quando assume um lugar de gestão, liderança, o que os outros vão pensar, como que o outro vai me ver se eu falar que eu não estou bem, ou se eu demonstrar que eu não estou bem, né? Mas é aquele paciente, né, utilizando um termo que a gente utiliza, né, paciente, é aquele paciente que de fato vai fazer de tudo para ter a sua melhora. Né? Então, eu percebo muito isso, assim, na minha prática, na minha vivência profissional, assim, né? Com certeza isso é fruto de uma melhora que ele sente já no início, né? Exato. Acho que ele vai lá, já faz o primeiro, né, começa o tratamento, ele já fala, cara, como eu tô bem. Exato. Então, e aí a pessoa quer mais, né? Isso, dá justamente o que eu ia falar, dá muito para casar com a parte do esportiva, né? Que a partir do momento que tu consegue ver os resultados vindo, tu tem mais vontade, tu quer mais, eu consegui correr 5, eu quero correr 6, eu quero correr 10, eu quero ser um maratonista, né? Então, a partir do momento que a gente consegue ver o resultado na gente mesmo, acho que se torna um fator motivador para querer mais, né? Para querer buscar a evolução. Com certeza. E esse é uma droga boa, gente. Vamos em frente, vamos. Viciar. Exatamente. Sem medo de ser feliz. Eu adoro. Eu fiz a meia maratona ali de Araguá
E, cara, já Legal. tá no currículo, eu vou, Que tá no currículo, não, já legal. tá no plano, eu vou fazer uma maratona esse ano ainda. Olha aí, ó. Temos ainda bons meses aí para praticar, para treinar, Exato. Isso e aí. aí eu já coloquei um desafio, sabe? E aí, sabe, isso aí te move, né? Te Isso aí move. fala, cara, É isso bora, aí. vamos treinar, vamos buscar, porque a gente tem os meus compromissos aí para frente, né? É isso aí. Então, gente, quero agradecer mais uma vez, quero parabenizar a Duas Rodas, uma empresa incrível aqui da nossa região. Duas Rodas completa 100 100 anos anos esse esse ano. ano, em dezembro. Que sensacional, uma empresa centenária, jaraguaense da Gema, né? Uhum. Então, meu, orgulho gigantesco de ter uma empresa como essa aqui na nossa região, fazendo um trabalho tão legal, né, com os profissionais que lá estão. Parabéns, Nai, pelo trabalho que você está fazendo. Eu achei muito legal te conhecer aquele dia lá e você super persistente, super ativa nos projetos, assim, sensacional. Isso é o que a gente espera de uma esportista, né? É. Sensacional, parabéns. É um exemplo de que realmente você leva, né, essa persistência, disciplina que nos dois mundos tem, Tem. você aplica Uhum. tanto na tua vida profissional como na tua vida dos esportes aí também. Parabéns pela profissional que tu é. Obrigada. Camilo, foi um prazer te conhecer. Meu, Prazer. olha, eu amo esse tema. Eu falo pra Vitória, eu falo, cara, a hora que tu se formar, eu sou teu primeiro paciente. Eu É. Não quero. pode, não pode. Não, não, não vai Não dar. pode, né? Não. Ela já falou isso Mas pra ela mim. vai indicar bons profissionais É, para você. ela já falou, pai, mas não pode. Mas pô, vamos ter que. Ah, Porque é um tema maravilhoso de se falar. É um sim, tema sim. muito bom. A gente tem que cada dia mais procurar falar sobre a É, gente, Isso. é isso né? aí. Olhar um pouco mais os probleminhas que existem lá dentro, porque às vezes o ralado, machucado, é uma pomadinha, tá tudo certo. Tem vezes que o raladinho lá dentro, o trauma, alguma coisa assim lá dentro é duro, né? É Exato, difícil de curar, é difícil exato. de passar por cima. Mas quero agradecer de verdade. Se vocês querem deixar alguma mensagem, vocês querem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Quero mandar um abraço pro pai, pra mãe. Mãe tá na Globo? Tô na Tá na Globo. Globo. Ai, não, fica à vontade. Então, na verdade, acho que é um fechamento, né, realmente para todas as pessoas aí, tanto no mundo corporativo quanto esportivo, a questão dessa resiliência, essa questão dessa autoconfiança, do não deixar se sabotar, né, e realmente confiar que a gente pode mais, a gente sempre pode mais, mas que muitas vezes só depende de mim. Não tem como o meu resultado ser através do Rodrigo, ser através da Camila. Então, se eu quero alcançar, seja na corrida ou em qualquer outro esporte, eu tenho aquele objetivo, é eu que vou ter que batalhar, é eu que vou ter que construir esse caminho para isso, né? No Sim. âmbito profissional, o meu objetivo é ser coordenador, é ser gerente, enfim, é mudar, né? Então, realmente só vai depender de mim estudar, vai depender do meu esforço no dia a dia. Eu quero ser um coordenador, mas será que eu estou disposto a passar pelo processo que é ser um Uhum. coordenador? Será que eu estou disposto, né, realmente tirar horas do meu lazer, da minha cervejinha do final de semana para estar estudando, para estar me dedicando àquele propósito? Então, é realmente não colocar o desistir como uma opção e realmente colocar você como prioridade, definir metas, definir objetivos claros e mensuráveis, né, para que tenha esse resultado, Exato. aquele saborzinho gostoso que vai te fazer ter mais vontade de evoluir, mais vontade de buscar. E em relação à saúde, é algo que eu já trouxe, né? A saúde, ela não quer dizer ausência de doença, mas sim realmente a base muito forte para alta performance, seja no esporte, seja no âmbito profissional e principalmente em qualidade de vida, né? Como eu quero chegar lá no meus 50, no meus 60, como eu quero estar com meu filho, como eu quero estar com o meu neto. Então, realmente trazer sempre a saúde e você como primeiro lugar, como teu objetivo principal. Que nós temos saúde, a gente busca, a gente batalha, a gente vira à noite, a É gente isso faz de aí. tudo, mas o principal é realmente ter a saúde em primeiro lugar. Estar bem, né? Estar bem. A partir do Estar bem. momento que eu tenho saúde, que eu estou bem, com certeza a minha entrega para o mundo ela vai ser muito melhor. Sensacional. E é isso aí É mesmo. isso aí. Muito obrigada, né, mais uma vez pelo convite, né, por
por ter né, nos disponibilizado também esse momento para poder falar sobre o trabalho que nós desenvolvemos dentro da empresa, que é realmente um case de sucesso, né? E a gente já consegue colher os frutos desse trabalho, né? Dessa entrega que nós realizamos semanalmente, né? Com tanto cuidado, com tanto zelo, né? E é isso, né? A gente só vai mostrar para o mundo aquilo que a gente tem. E como você fala, Rodrigo, como é bom estar cercado de pessoas que têm uma boa energia, né? Sim. E que a gente possa ser essas pessoas que têm uma boa energia, porque às vezes através da tua vida, você seja o canal de mudança e transformação para a vida das outras pessoas, né? Com certeza. Então, é muito mais do que um ofício, muito mais do que uma profissão que a gente escolhe seguir, seja como psicóloga, seja como profissional da área da educação física, seja como Engenheiro mecânico, eu engenheiro sou. mecânico, né? Então, para além desse ofício, existe uma pessoa, né? Então, que a gente possa considerar essa pessoa em primeiro lugar, porque a partir dela que a gente vai conseguir atingir todos os nossos objetivos. Então, é só agradecer e nos colocar à disposição sempre que tiver esse espaço, quiser nos convidar, né, Nai? A gente ajusta a agenda para estar aqui com Que vocês. legal. Muito obrigada. Gente, a Camille, ela trabalha em parceria com o SESI, né, que está fazendo um trabalho sensacional, sempre fez, né, o SESI é uma referência aí, e sempre aliados a grandes profissionais. Você quer deixar, Camille, o teu contato, teu Instagram aí pra gente acompanhar o teu trabalho? Já deixa aí, já fala como é que é, e eu já vou seguir agora. Ah, aqui, legal. @psicocamille_Haslinger. Eu não sei se vai ser deixado na descrição ali depois do podcast, né? Mas entra lá, acessa, então lá vocês vão ver materiais de psicologia, corrida, atividade física, que é o meu perfil profissional, e aí eu coloco também um pouquinho da minha rotina, porque é bem isso, né? A palavra, ela tem um poder muito importante, mas é o exemplo que faz as coisas acontecerem de uma forma diferente. Fantástico. E os meus pacientes me veem correndo por aí, pedalando por aí, enfim, né? Eu acho que isso é o mais legal, né? Muito bom. Ela fala e ela faz também. Ela fala e ela faz. E muitos falam, Camille, eu faço porque você faz também, né? Então, olha isso, tá vendo? Um exemplo, isso é bacana, né? Isso é legal. Muito bom, muito bom. Gente, chegamos ao fim desse episódio. Sensacional, tá? Eu tô saindo daqui zerado, achei incrível, achei maravilhoso esse episódio com vocês. Espero que tenha tido o mesmo impacto na vida de vocês também. Espero que esse bate-papo aqui tenha servido aí de alguma forma para ajudar vocês no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional de vocês. É sempre um grande prazer aí conversar com pessoas tão sensacionais como vocês também, muito bom. E, gente, compartilha esse material e fica atento aí para nossa Menegote Run Experience, em junho. As meninas. Boa, muito bem. Em junho, então, vamos ter lá o 3, o 5 e o 10 quilômetros. Vamos ter a corrida Kids para a turminha ir lá fazer uma bagunça também. 3 quilômetros é caminhada, mas se quiser caminhar no 5, pode caminhar também. Cara, vai lá se desafiar, vai lá conhecer esse mundo incrível que é o mundo da corrida. Vai lá sentir essa energia, né? Que energia, né? Que energia. Sensacional. O que importa é ser feliz. É isso aí, é isso aí. Então é isso aí, gente. Fica ligado aí nos próximos episódios e vamos em frente. Obrigado.